39. Então, a gente até agora vinha lendo a biografia do Rinpoche e a forma com que ele recebeu esses ensinamentos, né? Então, a gente foi lendo tudo isso até o momento em que a gente chegou, e agora ele já prepara, no final desse primeiro capítulo, a introdução para os ensinamentos. Então, ao preparar, ele vai trazer uma série de apontamentos que são bastante importantes para nós, enquanto alunos, né? E nesses apontamentos, ele vai tratar um pouco da relação professor-aluno, em relação nos ensinamentos e na aprendizagem do Dzogchen. Então, nós estamos ali, reflexões posteriores sobre o Ocidente. Outra coisa que gostaria de mencionar é que, entre os praticantes ocidentais, às vezes parece estar faltando a visão correta ou a maneira certa de ver os ensinamentos. Acho que, para preservar os ensinamentos, uma visão espiritual especial e específica deve ser cultivada e mantida. Essa visão existe na cultura tibetana e é parte dela. E lá ela ajudou a proteger os ensinamentos. Então, o Rinpoche está chamando a atenção para uma falta, algo que falta entre os ocidentais e que, de alguma forma, dificulta a aprendizagem, a recepção desses ensinamentos. E a isso ele chamou de visão, né? Que, de alguma forma, de acordo com ele, na cultura tibetana isso já está dado. Então, é mais fácil transmitir os ensinamentos e mais fácil do aluno recebê-los, né? E aí ele segue. É necessário uma preparação especial de si mesmo a fim de estudar os ensinamentos. E no Ocidente, ela é ainda mais necessária. Obter essa visão não é impossível. E eu observei mudanças em muitas pessoas que seguem os ensinamentos de uma maneira séria e consciente. Ele chama atenção para esses dois pontos, né? O receber os ensinamentos de uma maneira séria e também consciente. Em especial, agrada-me ensinar pessoas que receberam ensinamentos de diferentes mestres, porque desta maneira elas já perceberam um sabor diferente através dos ensinamentos, e adquiriram uma visão mais geral. Esse é um ponto importante, né? E esse é um ponto importante que faz do Rinpoche também, e a forma com que ele ensina, um mestre peculiar, porque ele é um mestre que incentiva a receber ensinamentos de outros mestres. Ele incentiva e ele mesmo reafirma e gosta, né, de receber como alunos ocidentais que já receberam ensinamentos de outros professores. Porque, de algum modo, esse aluno já vem com uma certa visão, já vem com um certo conhecimento. E também, como ela já tem algum conhecimento, fico mais satisfeito quando elas apreciam o que eu estou ensinando. Ao contrário, as pessoas que receberam ensinamentos unicamente de um outro mestre estão mais propensas a comparar meus ensinamentos com o do outro mestre e a fazer julgamentos. É interessante porque, às vezes, e principalmente quando a gente não tem uma mente flexível, Jaques, página 40, o Jaques perguntou ali no grupo,
no chat com a página 40. É interessante isso, porque quando a gente chega num ensinamento com um professor e a gente tem uma mente pouco flexível, né? A gente corre o risco de chegar para esse ensinamento com muitas verdades. Então é isso que o Rinpoche está chamando a atenção. Ele prefere alguém que já visitou vários mestres, que já tem uma experiência, do que quem só teve um mestre e de repente chega para aprender com ele e não se coloca tanto a ouvir, não se coloca tanto na obediência, na perspectiva de quem ouve o professor. E quando nós não nos colocamos nessa perspectiva, nós corremos o risco de comparar muito os ensinamentos do Rinpoche com de outro mestre e ali fazer julgamentos, né? E de acordo com os ensinamentos, essa atitude de fazer julgamentos diz também de uma mente pouco flexível, né? Uma mente que precisa, de algum modo, se abrir um pouco mais. Então, ele gosta da mente flexível, né? De alguém que recebeu vários ensinamentos, que se dispõe a aprender ali com ele. Outra coisa que considero muito importante e creio é muito mal entendida no Ocidente é a relação entre mestre e estudante. Por exemplo, se um estudante se torna amigo do mestre, esse aspecto da relação deve ser mantido separado da relação espiritual ou dármica. Caso contrário, se houver um rompimento da amizade, isso poderá levar a um rompimento da relação dármica. Naturalmente, isso não significa que mestre e estudante não possam ser amigos. No Oriente, porém, a relação dármica sempre predomina sobre a amizade mundana. Isso cria um elo mais forte do que no Ocidente. Talvez pelo fato do senso de ego ser mais forte no Ocidente. Haja uma necessidade de possuir o mestre como amigo e receber constantemente avaliações positivas dele. Ou seja, a perspectiva oriental, a relação mestre e aluno, ela precede, ela predomina sobre qualquer outra relação que exista entre as duas pessoas. E aí ele chama atenção. No Ocidente, vai ter um problema. Se o mestre se tornou amigo do aluno e os dois rompem, a amizade se rompe, há uma tendência também da relação dármica se romper. Já no Oriente, não, né? No Oriente, principalmente na cultura tibetana e indiana também, a relação mestre-discípulo fica muito bem clara, está muito clara. E se mestre e discípulo são amigos, rompeu a amizade, a relação mestre e aluno não se rompe, ela se mantém. Algumas pessoas que se revoltam contra a acentuada ênfase educacional dada no Ocidente ao conhecimento intelectual e por isso sentem-se atraídas por mestres anti-intelectuais, porque dessa maneira elas podem perpetuar seus conceitos e fantasias sobre a espiritualidade, em vez de ter de aprender algo novo para desenvolver suas mentes. Então ele está chamando nossa atenção, né? O Ocidente mais racional, às vezes a gente pode buscar uma perspectiva não tão racional na espiritualidade, porque isso pode ser mais fácil para nós, né? E faz com que os nossos conceitos, aqueles conceitos que nós já temos, já desenvolvemos, de alguma forma não sejam feridos, né? E a esses conceitos
O Rinpoche até os considera fantasias espirituais. Mas, na verdade, o caminho Dzogchen também possui conceitos difíceis que exigem esforço intelectual para serem compreendidos, bem como práticas que permitem ao praticante observar e dar-se conta de como as práticas específicas afetam e mudam a mente. Por outro lado, uma qualidade positiva de muitos praticantes ocidentais é que eles querem ordem no que estão aprendendo. Isso leva a muitas perguntas precisas sobre os ensinamentos e maneiras de fazer as práticas, coisa que muitas vezes falta para os praticantes tibetanos. Até porque, como nós temos uma formação mais intelectual, o ocidental, ele tem um apelo racional maior, né? Nós costumamos dizer que o ocidental ele é catafático. Isso quer dizer que ele quer falar, ele quer explicações, ele quer que racionalmente as coisas sejam explicadas, o que faz com que a religião ocidental ela tenha uma perspectiva mais com um palavrório maior. Então se fala mais, se tem que ser uma coisa descritiva maior, né? Há um estudo mais racional. E ao passo que o oriental, diante do mistério, diante do segredo, diante daquilo que é espiritual, ele é diferente do ocidental. O oriental, ele se cala. Então, quando nós diferenciamos Ocidente e Oriente na perspectiva religiosa, é claro que nós estamos falando de um parâmetro muito geral e de uma coisa que é muito mais um conceito organizado, né? O ocidental ele tende a falar mais, ele tende a organizar mais. E o próprio Rinpoche chama atenção disso, né? Ele diz a vantagem de um aluno ocidental é que ele quer organizar o ensinamento. E aí, quando ele faz pergunta, ele faz perguntas precisas sobre o ensinamento. Ele quer organizar a prática. E aí, quando ele faz uma pergunta sobre a prática, ele quer uma prática organizada. Ele quer entender por que que isso está acontecendo, por que que aquilo está acontecendo. Ao passo que o ocidental, o oriental, principalmente ali dentro da cultura tibetana, não necessariamente o ensinamento é linear. Não necessariamente o ensinamento é organizado e não necessariamente a prática segue a modo ocidental. Então, ao mesmo tempo que o Rinpoche vê algumas dificuldades para os ocidentais, ele vê algumas vantagens. E uma vantagem que ele vê é essa vantagem mais organizada, catafática, assim, em que as coisas precisam ser organizadas, ter até uma estrutura um pouco mais lógica para os ensinamentos. Às vezes, nós ocidentais temos dificuldade de receber ensinamentos de professores que estão muito arraigados na cultura oriental, porque os ensinamentos tendem a não ser linear. Os ensinamentos tendem a ser até mesmo circular. E aí, às vezes nós pegamos alguns retiros que foram divididos em partes e estamos na oitava parte daquele retiro, né, depois de muitos anos, e o mestre está ensinando de novo o que ele ensinou lá no primeiro. E aí a nossa cabeça ocidental, ela organizou, e aí a gente começa a dizer, mas por que que eu estou ouvindo a mesma coisa? Né? Ou a gente começa, nessa perspectiva ocidental, reclamar do mestre, reclamar do professor, porque ele não está na nossa lógica formal, ocidental, racional, ele não estaria evoluindo. Como se tivesse uma linha reta e o ensinamento estivesse indo
em alguma direção, para algum lugar. Então, o Rinpoche diz, essa vantagem, esse ponto do ocidental é importante, ajuda, né? Mas também nos dificulta algumas vezes quando nós estamos recebendo alguns ensinamentos de mestres que não tiveram essa imersão na cultura ocidental. O Rinpoche, ele vai viver essa imersão, ele vai estudar em universidades ocidentais, ele vai passar pela Itália, e a gente viu na semana passada, se colocando como pesquisador. Então, ele vai experimentar de forma racional a cultura ocidental. E ele vai viver essa prática, essa lógica ocidental, também na academia, o que vai dar para o Rinpoche uma logicidade também nos ensinamentos. Então, ao compreender essa forma dos ocidentais, nós, de aprender, ele vai nos oferecer os conhecimentos dentro dessa perspectiva. Então, o Rinpoche usa bastante a perspectiva racional, lógica, estruturada nos seus ensinamentos. Mais cedo ou mais tarde, haverá mestres ocidentais do Dzogchen e de outras tradições espirituais tibetanas. Isso traz à tona a difícil questão de que medida o aspecto cultural tibetano dos ensinamentos pode ser eliminado sem que esses percam sua qualidade essencial. E aí vem a preocupação do Rinpoche e a prática do Rinpoche, né? Que muito mais importante na perspectiva de Tenzin Wangyal Rinpoche do que a gente se preocupar com as roupas, com a perspectiva da língua tibetana, é que nós nos preocupemos e nos aprofundemos no que é essencial, na quinta essência dos ensinamentos, que transcende a questão cultural, a questão da língua, a questão do lugar em que nós vivemos. Então, o Rinpoche, ao dar essas características mais ocidentais aos ensinamentos, à prática, e tirar, de alguma forma, ao fazer esses movimentos, ele está não se preocupando tanto com a manutenção da cultura tibetana na nossa prática espiritual, mas que nós tenhamos acesso ao que é essencial da prática, o que é essencial do Dzogchen. E aí ele vai dizer, até que ele tem uma questão difícil, até que ponto tira a questão da cultura tibetana sem que se perca o que é essencial dos ensinamentos. Qualquer ensinamento dado no Ocidente por um mestre tibetano será submetido à mudança pelo simples fato de ser ensinado em um contexto diferente. Então, já é líquido e certo, não são tibetanos aprendendo Dzogchen, são ocidentais. O simples fato de serem ocidentais já mudou. E quanto mais bem-sucedido for um mestre ao se comunicar com a mente ocidental, mais ele terá de mudar os ensinamentos. Somente o mestre, dentro da perspectiva ocidental, mais ocidentalizado possível, vai conseguir transmitir a quintessência dos ensinamentos. Então, e isso o Rinpoche está muito preocupado, porque ele quer oferecer o que é essencial. Mas um bom mestre somente mudará aspectos que facilitem a comunicação e não mudará nada essencial, já que isso poderia prejudicar a pureza do ensinamento. E esse esforço ele faz em todos os textos, em todos os retiros, de manter-nos conectados à essência. Um problema que parece muito difícil de evitar envolve a tendência das escolas espirituais
de querermos preservar suas tradições espirituais de uma maneira muito fechada, ou de querer ser muito abertas e não sectárias, muitas vezes. Porém, há o perigo de que este mesmo não sectarismo possa se tornar uma fonte de autojustificação e levar a uma atitude tão fechada quanto aquela dos sectários. Eu sou tão não sectário que me torno sectário. Eu faço tantas coisas, misturo tanto que acabo também, de alguma forma, tendo características daqueles que acreditam que só eles estão certos. Então, o Rinpoche sempre puxando para o caminho do meio, né? Sempre puxando para uma perspectiva de integração, mas sem perder a essência. É, há um ponto bastante importante naquilo que nós muitas vezes carregamos mais como um tradicionalismo dentro das escolas do que uma perspectiva de conexão com a quinta essência. Tem uma historinha de um quando eu estava mais vinculado a parte cristã, a tradição cristã, havia uma historinha que era em relação ao mestre Zen, que tinha um gato preto, né? E que esse gato preto sempre o acompanhava. Então ele ia meditar, o gato estava junto. E para onde ele ia, o gato estava junto. E aí esse mestre ele fez uma almofada que ele colocava do lado para meditar, e aí o gato ia dormir na almofada, enquanto o mestre meditava. O mestre morreu e os discípulos começaram a cultuar o gato. E aí, de repente, cada discípulo desse mestre tinha um gato também, com uma almofada. E aí esse gato começa a fazer parte da prática. E aí tem que ser uma almofada linda. Então, se faz uma almofada com muito adorno para aquele gato, e cada um com seu gato preto. Depois de alguns anos, vem a pergunta: por que que vocês têm um gato preto? Qual é a relação da prática com o gato preto? Ninguém sabe. Mas todo mundo está seguindo e está fazendo. Mas ao certo, ninguém tem ideia. Por que estão com aquele gato preto? Então, muitas vezes em nossas tradições religiosas, nós carregamos algumas coisas que são gato preto. Fez sentido para alguém lá atrás, fez sentido dentro de uma determinada dentro de um determinado costume, dentro de um determinado mosteiro, mas que de modo geral aquilo não vai fazer sentido. E o que o Rinpoche está mostrando, olha, nós não temos que carregar os gatos pretos. Nós temos que seguir e nos conectarmos à essência dos ensinamentos. Agora, um ponto importante, o Rinpoche também não critica quem tem a necessidade, né, de ter para a sua prática todos os elementos da cultura, porque nós também podemos praticar tendo os elementos da cultura, mas o Rinpoche, ele intui que vai ser muito mais inclusivo na medida em que ele abre e não na perspectiva de fechar. Outra coisa que eu observei é que ser um mestre espiritual pode facilmente se tornar uma expressão de paixão básica humana do orgulho, caso em que o mestre se converte num líder, como um comandante militar. Então, ele também está chamando atenção para isso, né? Se torna uma paixão básica, se torna a ação de um veneno, como quando o mestre espiritual se torna quase como um comandante, né? E ele até chama atenção, um comandante militar, devido às conotações espirituais de ser um mestre. Lidar com isso pode parecer menos importante do que no caso de um comandante, mas acho que é muito importante para os mestres
observar esse problema e trabalhá-lo. A questão do orgulho, né? A questão de como essa paixão básica pode, de algum modo, desviar o próprio mestre do seu caminho, desviar o próprio mestre do seu ensinamento, do ensinamento. No livro do Dzongzar Khyentse Rinpoche, o Guru Bebe Cachaça, ele vai chamar atenção para isso. Ele vai falar: o grande problema é quando alguém chega e diz: você é um mestre, ou você pode ter alunos. Porque surge um ego orgulhoso ali, surge um ego que de alguma forma tem alunos, né? E aí traz uma perspectiva que é um risco, não só para o professor em si, mas é um risco para todos aqueles que seguem esses ensinamentos por meio desse professor. Porque o foco não pode ser a pessoa, né? Não pode ser o mestre em si. O foco é o ensinamento, é aquela perspectiva, não é o dedo que aponta para a lua, é a lua. O mestre, o professor, ele é o dedo que aponta, ele é o caminho, né? É claro que, como lama, ele representa a figura iluminada, tem toda a devoção ao professor, mas o foco é o que o Rinpoche mesmo diz muitas vezes: o grande professor é aquele que te aponta o professor interno, que é a perspectiva Dzogchen, né? O professor, ele está aqui para que você acesse a natureza pura da mente, para que você, por apontamento, tenha a consiga experimentar a natureza pura da mente. Gostaria de concluir dizendo que, embora seja necessário manter os mantras na sua forma original, porque seu efeito poderoso está no som, as preces poderiam ser traduzidas para o inglês, porque é importante entender o seu significado. Nós, como Sangha, temos aí uma preocupação de sempre trazermos a prática, mesmo mantendo as preces em tibetano, mantendo os mantras, mas trazer a prática para o português, né? E de alguma forma, os tibetanos eles não se iluminam fazendo práticas em outras línguas, né? Eles conhecem os ensinamentos, praticam na sua língua. Pode ser que o português, aqui ele fala do inglês, porque ele está traduzindo, foi a primeira tradução do livro, né? E ele está ensinando nos Estados Unidos, então, não só para o inglês, mas a tradução das práticas, preces e tudo mais, para uma língua em que nós, ao praticarmos, saibamos exatamente o que nós estamos praticando. E possamos, assim, na medida em que nós avançamos nas práticas, internalizar o conhecimento. Então, ele chama atenção para isso, né? Vamos na perspectiva como alunos de Tenzin Wangyal Rinpoche, cada vez mais trazendo a prática também para a nossa língua. Mantendo, é claro, a perspectiva dos mantras, a perspectiva daquilo que nós conseguimos manter em tibetano. Muitos mantras sequer têm tradução. E muitos mantras sequer estão em tibetano, né? Quando nós recebemos algumas instruções, por exemplo, quando o Geshe Gyatso deu as instruções do Zambala, um aluno perguntava ali o que significa o mantra, e ele falava da dificuldade de dizer o que significa, porque algumas sílabas do mantra são em tibetano, algumas sílabas são no idioma de Shangchun, então há uma perspectiva muito mais do som, do que propriamente essa coisa da interpretação do mantra, né? Apesar de que
Nós sempre trazemos ali o que naquele mantra aquelas sílabas significam. Quem tem feito os retiros conosco, e em alguns casos a gente recebe uma sadhana em que tem uma interpretação para o mantra de modo geral, ali você consegue ver o significado de cada sílaba no escopo daquela prática, daquele mantra, né? Não necessariamente que aquela sílaba tenha aquele significado em todos os contextos. Então, ele fica muito centrado naquela prática, naquele contexto, naquele mantra. Alguém gostaria de fazer um comentário até aqui? Alguma pergunta, alguma questão? Quando, o amigo, quando eu gosto muito é, essa parte do livro, né? Essa parte que eu chamei de biográfica, eu gosto muito. Meu livro está todo marcado. Eu gosto muito. Mas aí quando você fala dos mantras, esse trecho aqui, falando dos mantras, eu me lembro alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar essa linhagem, eu fiquei um pouco espantada, né? Porque exatamente falei, mas mantra, mas eu não sei o que está sendo dito. E aí recordei de práticas religiosas que não eram as minhas práticas, não foi a minha escola, mas de práticas que eram ditas no outro idioma, né, em latim. Então a gente sabe como é que é essa história, né? E eu falei, carambolas, né, como caiu o telefone aqui, carambolas, como é que eu vou fazer isso? Mas aí eu falei, não, eu vou continuar. E aí já há um bom tempo em que eu consigo silenciar. E aí a primeira ideia que me veio à época foi pensando isso. Falei, gente, tem quanto tempo, quantas pessoas repetem essas mesmas palavras? A força, né, que essas palavras guardam repetidas há tanto tempo. E aí nunca mais eu tive nenhum tipo de indagação e nenhuma dificuldade, apesar de não saber, né, aquele idioma, enfim. Não sei se eu me expliquei bem, mas isso me aconteceu, né? E muito interessante. Mas Cida, esse, muito obrigado. pois não, eu que agradeço. É, esse ponto que a Cida traz é muito interessante, porque e os tibetanos lidam com isso, né? Tem uma historinha, e isso é da tradição Nyingma, que um mestre ensina o aluno o mantra de Vajrakhilaya. E esse aluno começa a praticar o mantra, e praticar o mantra, praticar o mantra, e o mestre está olhando para a caverna onde esse aluno vem praticando, e lá ao redor da caverna começam a surgir os sinais de realização, né? Começa a surgir luzes de arco-íris, quer dizer, os sinais da realização da prática. E aí esse aluno vem para a entrevista com o professor, algum tempo depois. Aí o professor pergunta, o que você vem praticando? Aí ele diz, eu estou praticando o mantra que o senhor ensinou, né? Que é o mantra de Vajrakhilaya, Om, Benzequiliquilaya, Sarvabhiganam, acho que é por aí, já não lembro direito. E ele fala o mantra de Vajrakhilaya. E aí o professor fala, tá errado. O mantra não é esse. A partir de agora você pratica dessa forma e dá o mantra correto. O praticante volta lá para a caverna e começa a praticar com um novo mantra. Todos os sinais da realização desaparecem. Todos aqueles sinais de realização que o mestre observou não tem mais. O mestre chama o aluno e fala: volta a praticar como você estava praticando. Porque muito mais importante do que as palavras, né, muito mais importante do que as palavras, é a perspectiva tântrica da devoção. Sim, E sim. eu fui para uma iniciação já há alguns anos atrás, essa foi uma coisa muito interessante,
porque o mestre deu um samaya na iniciação, né? E ele falou, ó, o samaya, para quem recebeu essa iniciação, é esse. Quando saímos da iniciação, um praticante tinha entendido que era uma coisa e outro outra, totalmente diferentes a perspectiva dos samayas. E aí a gente foi perguntar para o Lama Ridzen, aqui em Curitiba. Lama, o fulano recebeu, entendeu que era isso, o Beltrano entendeu que era aquilo. Ele falou, cada um siga exatamente o que entendeu. Porque isso é uma coisa muito pessoal, muito individual. Então, o que mais importa é que você siga o Samaya que você compreendeu como Samaya dentro da perspectiva. Só que isso é muito do Tantra, muito da perspectiva tântrica. Os mantras, as práticas, né? É, então, alguns, eles estão muito mais referenciados no seu som, né? E que teriam uma dificuldade até mesmo de entender, de compreender o significado deles. Podemos seguir? Eles, o que que Vamos é só. Samaya? Samaya. O que é Marcos, o Samaya? Samaya é um compromisso. É um compromisso. Então, em algumas iniciações, em algumas instruções, né, dentro da perspectiva tântrica, o aluno assume com o professor alguns compromissos que ele mantém, né? Que ele mantém no seu coração, que ele mantém com as suas práticas diárias, com as suas invocações. E aí cada um mantém o Samaya de acordo com aquilo que ele recebeu do seu professor, né? E algumas vezes também um voto, né? Por exemplo, é um Samaya, nosso voto de Bodhicitta, né? De praticar sem cessar para o benefício de todos os seres. Quer dizer, é um Samaya, é um voto de Bodhisattva, por assim dizer. Eu perguntei para a inteligência artificial aqui, ela não sabe dizer, não. Ela puxou para Samadhi. Foi, não, Samadhi não. Samadhi, o estágio Eu quero... de meditação, né? É. Minha primeira visita aos Estados Unidos. Em janeiro de 1990, ano em que minha mãe faleceu, fui aos Estados Unidos pela primeira vez, a convite da comunidade Dzogchen, em Conway, Massachusetts. Comunidade Dzogchen é a comunidade de Nankai Norbu Rinpoche, é a sanga dele. Viajei pelo país quase 3 meses, visitando o Tibet Center, Centro Tibetano, em Nova York, e outros centros do Dharma, e grupos espirituais. Visitei também várias universidades onde fiz conferências, totalizando mais de 130 horas. Enquanto estava nos Estados Unidos, a professora Anne Klein, da Universidade de Rice, em Houston, convidou-me para dar ensinamentos e palestras públicas lá. Embora minha agenda estivesse muito apertada, no final da minha viagem, em abril, consegui ir para Houston e ficar 2 dias. Fiz um contato muito bom com Anne e discutimos futuras traduções e projetos futuros. Anne tornou-me a convidar em nome da Universidade de Rice e, e retornei em agosto do mesmo ano e permaneci lá por 2 semanas. Trabalhamos juntos no Gaundo, um texto Dzogchen Bompo, e em textos sobre a famosa deidade Bom, Cipgalmo, a rainha da existência, né, que é Cipgalmo, é uma das emanações de Yeshua. Vamos concluir aqui com planos para o futuro. Deixei meu emprego no SMEU, que era aquele instituto italiano, quando me concederam uma bolsa da Rockefeller na Universidade Rice, para o período de 91 a 92. Na Rice, dei conferências, fiz pesquisa e assisti aulas da universidade sobre estudos religiosos. Minha estada nos Estados Unidos e meu trabalho aqui têm sido muito agradáveis e confortáveis,
graças ao apoio amável da professora Anne Clay e seu marido Harvey Aronson. Embora eu sinta falta da beleza, do ritmo de vida e da cordialidade da Itália, compreendi que, para mim, é muito útil estar nos Estados Unidos, onde tenho melhores condições de continuar meu trabalho acadêmico. Tenho muitos planos para o futuro. Em 92, meu professor Lopontese Nadak esteve nos Estados Unidos para participar das iniciações de Kala Chakra, na cidade de Nova York. Durante sua estada, ele veio a Houston e juntos planejamos o programa do Instituto Ling Mincha e criamos sua logotipo, que é a logotipo que está por aqui, né? Tem um praticante, eu acho que é a conta da Sanga, está marcada aqui com a logotipo do Ling Mincha. Aqui, ó, aqui está ali onde está a logo, Ling Mincha América do Sul, que é a nossa logo. Continuo com esse projeto, estimulado pelos esforços dedicados e incansáveis de meus amigos e estudantes americanos. Em especial, ele vai citar algumas pessoas, né? O instituto foi chamado Ligmincha, por ser este o sobrenome do último dos reis de Xanxun. Foi fundado na Virgínia e vai oferecer aos estudantes um programa de estudos de 7 anos, incluindo 2 anos de estudos do Sutra, 3 do Tantra e 3 do Dzogchen, com a possibilidade deles renderem créditos universitários. E assim começou a Sangha Ligmincha, lá nos anos 90. Tenho 2 outros projetos para o futuro. O primeiro envolve a investigação da relação entre psicoterapia e prática espiritual. Em especial, consiste em desenvolver, com a cooperação de terapeutas que também tenham experiência da prática espiritual, novas técnicas terapêuticas para trabalhar com os praticantes em torno de problemas específicos que possam surgir com a prática. Tenho observado que muitas vezes expectativas excessivas e conflitos pessoais não resolvidos, melhor tratados através da psicoterapia, podem criar para os praticantes problemas. Podem criar para os praticantes problemas com seu mestre, com outros praticantes e com o ensinamento. O segundo envolve trabalhar mais de perto com os índios norte-americanos. Descobri que há muitas semelhanças entre tradições espirituais indígenas americanas e a cultura tibetana, particularmente a tradição Bon, por conta da perspectiva xamânica. E essa perspectiva xamânica, essa relação com os povos originários, os indígenas, né, tanto dos Estados Unidos, depois do Rinpoche e dentro da Sangha começou a tratar também e trazer para a discussão povos originários de outras regiões do planeta, porque ele vê nos povos originários muita conexão com a perspectiva xamânica. Gostaria de trabalhar promovendo compartilhamento, troca de informações entre essas culturas espirituais. Esse era o plano ideal, né? Os primeiros planos do Rinpoche no Ocidente. A primeira versão do livro, ah, eu não tenho aqui qual foi a data da primeira edição do livro, mas depois dela muito evoluiu, né? A Sangha Limpincha. Oi, pois não. É setembro de 2011. Não, não, está escrito a primeira. Não pode ser, né? Porque ele está falando em 1900 e pouco, né? Aqui tem os créditos lá em 2009, mas também tem É, menção 93 a 93, então não saberia dizer exatamente quando, 93. 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
Acho que é de 93 a primeira edição. Porque a arte foi feita em 93 pela Paola Minelli ali. Então acredito que seja bem daquela época. E de lá, Ligmincha foi crescendo, como um sanga. Ele continua nessas atividades e tem avançado em tantas outras, né, pelo mundo. Semana que vem nós entramos na perspectiva da tradição. Então, na semana que vem, nós vamos olhar bem para a perspectiva de quem é Tom Paxera e a história do bom. E depois nós entramos na doutrina, nos ensinamentos, e aí nós vamos nos aprofundando. Bem, alguém gostaria de usar a palavra? Eu tenho uma pergunta de leigo. Vamos lá, Você, Conceição. então, na página 40, você explicou, foi lido sobre a amizade e o Dharma, né? Eu tenho muita dificuldade de entender o Dharma, se é a nossa vivência, e daí para mim ficou muito confuso. Não sei se você tinha uma maneira de explicar bem simples para mim, Vamos, ou um vamos exemplo. chamar de Dharma o Ah, caminho da iluminação, os ensinamentos, porque o Dharma ele pode ser os ensinamentos, mas também pode ser não de uma forma tão rígida, mas as normas, as regras, as leis, o método, né, que leva para a iluminação, mas também contém a iluminação. Então, o Dharma é como se fosse o caminho, né? Se alguém tiver uma forma de explicar um pouco mais precisa, por favor, pode me ajudar. não, Mas eu tô entendendo, obrigado. é Tá como bem se claro, fosse o caminho para a iluminação, né? O método, o caminho entendi. que, que o professor ensina, né? Então, o Dharma, ele é apresentado pelos textos, pelos professores, pelos Uhum, livros. É o caminho. uhum. Obrigadão. Obrigado, Conceição. Ô, Denis, é a Andréia, boa noite, tudo bem? Oi, Andréia, boa noite. Eu queria pedir, por favor, para você falar da palestra de sexta, até porque você fez esse estudo, convidar todo mundo. Maravilha, Andréia. Você quer falar? Não, eu queria que você falasse, porque você que guiou o estudo. Maravilha. Só deixa eu pegar aqui bem certinho o dia e o horário. O dia é sexta-feira, dia 28 de março. Às 21 horas. É, porque será ministrada em Houston, que é às 19, por causa do fuso horário, acabou ficando um pouquinho tarde para gente. Vai ser uma palestra de abertura do retiro, Despertando a Mente Luminosa. Ah, no ano passado, ano retrasado, acho que é 2 anos atrás, nós fizemos no grupo das 19h30 a leitura do livro Despertando a Mente Luminosa e a prática, que é a prática dos 5 versos de Dao Gyaltsen. É uma prática Dzogchen, né? Que de alguma forma se conecta muito ao que o Rinpoche falou hoje, da preocupação dele, de remoção dos obstáculos, da perspectiva da psicoterapia, como ele poderia encontrar formas de relacionar a psicoterapia com a prática. E aí o Rinpoche, no Despertando a Mente Luminosa, ele vai tratar a remoção de obstáculos na perspectiva daquilo que a gente acaba criando como uma pessoa famosa, um obstáculo para o qual a gente dá nome, sobrenome, né? E o Despertando a Mente Luminosa vai trabalhar exatamente isso, como eu lido com todos esses aspectos. Então, o Retira no final de semana, na sexta-feira, dia 28, às 9 da noite, a palestra inicial é aberta. E ali a gente consegue ter, para quem ainda não conhece essa prática, para quem não estudou Despertando a Mente Luminosa, e também para quem já leu o livro, para quem já estudou,
receber os ensinamentos direto do mestre é essencial. Muitas pessoas veem grandes obstáculos serem removidos durante essa prática, durante esse retiro, né? Porque ali o Rinpoche nos coloca frente a frente com o obstáculo, né? Então, o primeiro verso da Gyao Tsen, visão é mente, e é onde ele vai nos colocar desde o visão à mente até a integração, a integração na perspectiva da união, né? Então, vale a pena conhecer esses ensinamentos. Fica aí o convite para participar da palestra na sexta-feira e também do retiro. Acho que ainda quem quiser fazer esse retiro, Andréia, ainda pode fazer inscrição? Pode, a gente vai divulgar amanhã nos grupos todos os detalhes. Maravilha. Obrigado, Andréia. Obrigada, Denis. E a gente se encontra daqui a 5 minutos para a prática de yogas dos sonhos e do sono. Vamos só dedicar o ensinamento. Ô, Denis, só Oi, um Cida. minuto. Tá chovendo aqui e aí tá oscilando muito a energia. Se de repente sumir, como aconteceu agora mesmo, aconteceu. Não repara não que é por isso, tá bom? Tá Que tá bom. oscilando muito a energia aqui, tá? Tá joia, Cida. Espero, Obrigado. eu espero que dê até o final. Agora a gente vai fazer uma pausinha e aí a gente já volta para os yogas do sonho e do sono às 20h30. Dedicação. Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Preste longa vida de Tenzin Wangyal Rinpoche, pelas bênçãos das três joias, dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última, e pelo poder da meditação de nós, praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa. Muito bem, até já. Até já.